A CPMI do 8 de janeiro é instalada no Congresso Nacional. A gente tem as informações chegando de Brasília, agora com o Márcio Rocha. Fala, Márcio. Depois que foi criada no Congresso Nacional, com a leitura feita pelo presidente Rodrigo Pacheco do requerimento de instalação, cabe agora aos líderes partidários fazer as indicações dos membros que vão participar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Criminosos do dia 8 de janeiro. O próximo passo agora é definir a proporcionalidade da composição da CPMI de acordo com o tamanho das bancadas partidárias. O governo era contrário à criação, mas tudo mudou depois da divulgação das imagens que mostraram o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, interagindo com os vândalos. Mas, para o senador petista Jacques Wagner, a comissão é contra quem a propôs e que o governo não teme qualquer investigação. Eu acho que a CPI vai andar muito no rastro do que já está investigado pela Polícia Federal, Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal vai julgar mais 250 denúncias contra suspeitos de envolvimento nas invasões às sedes dos três poderes. Detalhes chegando com João Pedro Melo. O Supremo Tribunal Federal está analisando outras 200 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra pessoas que foram presas pelos atos do dia 8 de janeiro. Este julgamento ocorre em plenário virtual e a previsão é de que termine na próxima terça-feira. O primeiro voto foi do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pela aceitação das denúncias. E até agora ele foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. Caso o STF aceite essas denúncias, uma ação penal será aberta contra os réus e, com isso, começa a fase da coleta de provas, depoimentos de testemunhas e também da defesa e acusação. Para a PGR, os denunciados destruíram ou concorreram para a destruição, inutilização e deteriorização de patrimônio da União, empregando substâncias inflamáveis e gerando um prejuízo considerável. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que compartilhou por engano um vídeo que questionava o sistema eleitoral brasileiro. Lembra que ontem ele daria depoimento à Polícia Federal às 9 horas da manhã? Deu. Esteve ontem lá na sede da PF e respondeu aos questionamentos sobre a publicação postada no dia 10 de janeiro e apagada 2 horas depois. Era um vídeo em que um procurador aí falava, enfim, aquelas mesmas groselhas que a gente ouve na voz de tudo quanto é bolsonarista. As urnas não funcionam, que as urnas eletrônicas estão fraudadas, que o presidente foi eleito pelo STF, pipipipopopó. O depoimento foi marcado a pedido do STF, porque essa postagem ligaria o ex-presidente aos atos criminosos de 8 de janeiro. Um dos advogados de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, explicou que o post aconteceu enquanto ele tentava salvar um vídeo no WhatsApp. Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook, quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado. Foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Tá, a gente vai comentar, mas antes vamos limpar a mesa aqui com as demais declarações. O outro advogado de Jair Bolsonaro, Daniel Tesser, disse que todas as perguntas foram respondidas. O ex-presidente ele consignou que é uma página virada às eleições de 2022. A partir do momento da derrota, ele fez uma transição e no dia 30 de dezembro ele deixou o país para as férias, que ele não tirava 4 anos. Então ele respondeu todas as perguntas? Respondeu as perguntas que foram formuladas referente ao objeto do inquérito. O ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que o ex-presidente negou ter atentado contra a democracia brasileira. O presidente reiterou no depoimento de hoje, recriminou todo e qualquer ato antidemocrático, todo e qualquer ato que visa gerar instabilidade na ordem democrática, e isso está consignado no depoimento de hoje. Tá, a declaração do Daniel Tesser, advogado de Bolsonaro, de que a partir do momento em que houve a derrota nas urnas, ele iniciou o processo de transição e tratou a eleição como uma página virada, é simplesmente ridícula. Bolsonaro se recolheu no Palácio, não deu entrevista, não admitiu a derrota. Quando fez a sua primeira aparição pública, cercado de ministros, falou em injustiça,
disse que entendia o sentimento de injustiça das pessoas e que manifestações pacíficas eram bem-vindas. Ora, no momento em que Bolsonaro dizia essas palavras, caminhoneiros já travavam as estradas de todo o país, impedindo pessoas de trabalharem. Houve uma mulher que não conseguiu segurar a mão da mãe no último suspiro antes da morte da mãe, porque ficou travada numa dessas manifestações em um protesto em Minas Gerais. Então não tinha nada de pacífico. E mesmo que elas fossem pacíficas, eram manifestações a favor de um golpe de Estado, de uma reversão no resultado das eleições. Entregou o poder pacificamente, foi tirar merecidas férias. Bolsonaro fugiu do país antes da passagem da faixa. Um dia antes, do dia 31 de janeiro, foi embora do país, enquanto ainda era presidente da República. Quem fez o pronunciamento de Ano Novo foi o vice, general Hamilton Mourão, na TV. Em relação a essa argumentação aí de que o presidente estava dopado com morfina no momento em que postou o vídeo daquele sujeito, primeiro, isso é uma informação que deveria ser pública. A saúde do presidente não é uma questão pessoal e íntima. Não é. Mas ok, exigir transparência de Bolsonaro e de seu entorno é mais ou menos como pedir a uma capivara para escrever uma poesia. Mas importa se ele estava ou não sob efeito de medicamentos quando postou esse vídeo? Sei lá, frases como aquela saem da boca do presidente todos os dias. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa que você pegar aquele Pedrinho matador lá, que matou mais de 100 pessoas, e falar assim, não, mas a 47ª pessoa que ele matou, ele estava sob efeito de medicamentos. Tá, e as outras? Vamos então relembrar. É enfadonho a gente ficar repetindo isso o tempo todo, cansa. Então vamos fazer o seguinte, dessa vez a gente vai responder a essa argumentação ridícula do presidente e de seu entorno com as palavras do próprio presidente. Nós queremos votar, mas não aceitaremos uma farsa como querem nos impor. Não temos um sistema sólido de votação no Brasil que é passivo de fraude, sim. Nosso sistema eleitoral só existe no Butão, Bangladesh e Brasil. Já começa uma grande interrogação. Muitos indícios de pessoas que no dia das eleições foram votar e o nome do seu candidato não apareceu na tela. Cadê a contagem pública dos votos? A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Eu quero ter a certeza que o eleito representa a vontade popular. Será que estes que são contra o voto auditável está dizendo para alguns, fique tranquilo com as ruas, quem vai contar o voto sou eu? Não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para quem ganhar no voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Por que querem manter tudo secreto? Hoje em dia sinalizamos uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Em frente. A defesa do ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, volta a pedir a liberdade dele ao STF. Na petição entregue ontem ao Supremo Tribunal Federal, os advogados alegam que há necessidade de preservação da vida. De acordo com a defesa, Anderson Torres está com depressão profunda e as crises de ansiedade se agravaram nos últimos dias. O ex-ministro está preso desde janeiro por suspeita de omissão para conter as invasões às sedes dos 3 poderes. Ele era secretário da Segurança Pública do Distrito Federal na época e estava fora do Brasil em viagem aos Estados Unidos. Para o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, Anderson Torres deveria responder fora da cadeia. Nós achamos que há uma necessidade de que os próximos habeas corpus sejam concedidos. Ele pode perfeitamente, no nosso entendimento, responder em liberdade, até em prisão domiciliar, até como forma de resguardar, né, a sua sanidade, resguardar a sua saúde, e que ao fim e ao cabo o processo judicial pode ocorrer normalmente sem a necessidade de aprisioná-lo.
A Procuradoria-Geral da República já se manifestou a favor da soltura de Anderson Torres. O governo Lula pode demitir mais servidores do Gabinete de Segurança Institucional. Ontem, o chefe interino da pasta, Ricardo Capelli, exonerou 29 funcionários, sendo que 28 são militares. Entre os desligados, 13 eram secretários do segundo escalão. Capelli já disse que a renovação dos quadros é normal em uma troca de governo. O projeto de combate às notícias falsas caminha no Congresso Nacional. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, faz os últimos ajustes e deve apresentar hoje o texto com as sugestões para obter um apoio maior na Câmara. Mais informações com Leandro Aislan. O projeto que será votado pelo Congresso muda principalmente a rotina das plataformas de redes sociais. Os provedores deverão atuar para identificar e remover conteúdos definidos como ilegais, entre eles que incitem crimes contra o Estado Democrático de Direito, crianças e adolescentes, de preconceito e que dificultem medidas sanitárias. Em caso de decisão judicial para retirada de publicação, o prazo máximo é de 24 horas, sujeito a multa de até R$ 1 milhão por hora de descumprimento. Quem financiar ou promover fake news em massa vai pagar multa e pode ficar até 3 anos preso. A ideia é que seja criada uma comissão para supervisionar a aplicação da lei, composta por representantes do governo, Congresso, universidades e entidades civis. Este grupo não vai cuidar ou avaliar conteúdo, ou seja, não vai regular o que é publicado, mas poderá instaurar processos administrativos e aplicar sanções em caso de irregularidades. Políticos terão uma licença especial garantida pela Constituição, imunidade de opinião, desde que sem cometer crimes. O relator do texto, o deputado Orlando Silva, afirma que não haverá censura nem controle da liberdade de expressão. O objetivo fundamental desse texto é garantir a liberdade de expressão para todos. Está na Constituição, nós colocamos na lei. Para quê? Para dar base à instituição de um mecanismo que nós chamamos de devido processo, para que o usuário ele possa contestar uma moderação de conteúdo feito pela plataforma. O aplicativo Telegram está suspenso em todo o Brasil. Os detalhes chegando de Vitória com Letícia Cardoso. Por conta de uma decisão da Justiça Federal do Espírito Santo, o funcionamento do aplicativo Telegram está suspenso em todo o país. A medida foi tomada após a empresa não entregar dados sobre grupos neonazistas pedidos anteriormente pela Polícia Federal. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, as informações desses grupos é o que tem disseminado a violência entre os adolescentes. Há agrupamentos lá denominados frentes antissemitas atuando nessas redes e nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. A Justiça ainda ampliou a multa de 100 mil para R$ 1 milhão por dia se o Telegram não cumprir as medidas. A ação tramitou no Espírito Santo após um ataque realizado na cidade de Aracruz no final do ano passado, que deixou 4 mortos em 2 escolas e teve um adolescente de 16 anos como autor. 3 CPIs são oficialmente instaladas na Câmara dos Deputados, do MST, Apostas Esportivas e da Americanas. Comissões foram criadas ontem por determinação do presidente da Casa, Arthur Lira. CPI das Americanas vai apurar a dívida de 40 bilhões de reais da empresa, controlada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Comissão do MST vai investigar as recentes invasões a propriedades rurais promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E a CPI das Apostas Esportivas vai apurar a suspeita de manipulação de resultados em jogos do futebol brasileiro. O Congresso Nacional aprova o reajuste de 9% para servidores públicos federais a partir do mês que vem. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Impacto nas contas públicas, 11 bilhões de reais. Mas segundo o Ministério da Gestão, o montante já estava previsto no orçamento deste ano. O STJ autoriza a União a cobrar impostos federais sobre os benefícios fiscais concedidos pelos estados por meio do ICMS. As informações chegam agora com o Adriano Oliveira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu um julgamento iniciado no Superior Tribunal de Justiça que trata de uma ação sobre uma regra do imposto sobre circulação de mercadorias ou serviços. Para Mendonça, como o STF vai analisar um processo relacionado ao tema, caso o STJ continue o julgamento, o assunto pode ser encerrado na Justiça antes mesmo de o STF analisar a questão. A ação, que está no STJ, observa se as empresas podem usar descontos que recebem dos estados sobre o ICMS para bancar despesas de custeio, como salários. Esse abatimento, quando realizado, reduz a base de incidência dos tributos federais. Logo, a União arrecada menos.
Já o governo entende que a regra deve ser diferente e que essa verba só pode ser usada para investimentos. Assim, a previsão seria de uma arrecadação de 90 bilhões de reais aos cofres públicos. Então a gente vai ter de aguardar, porque com essa decisão, aliás, a decisão inicial do Superior Tribunal de Justiça foi muito elogiada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem feito um catadão aí para ver de onde consegue tirar dinheiro, arrecadar, e nesse caso aqui, um montante muito importante, substancial, 90 bilhões de reais. Então o ministro tinha até elogiado decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas aí veio o ministro André Mendonça, como contou a nossa reportagem, concedeu uma liminar suspendendo essa decisão até que finalmente a Corte do Supremo julgue esse caso. Apesar da liminar, ministros do STJ concluíram o julgamento por não terem recebido a notificação oficial. Mas é isso, vamos aguardar os próximos dias, mas esse deve ser um passo importante aí nos cálculos que o governo tem feito por meio do Ministério da Fazenda para conseguir ter algum nível de arrecadação. Vai precisar ainda fazer outras contas, outras amarrações. O ministro tem se dedicado a isso, né? Com todos os livros debaixo do braço da Amazon. A gente nunca vai esquecer, né? Dos livros da Amazon debaixo do braço. Mas tem se dedicado muito a buscar, por vários caminhos, a arrecadação sem aumentar imposto. Porque esse é o grande desafio desse governo, já que esse é um compromisso, não aumentar impostos, mas acabar com várias isenções, acabar com renúncia fiscal de vários setores. E como há um pouco de pensamento mágico aí, né? Quando você imagina que você vai cobrar esses bilionários todos e eles vão matar no peito, né? Fala, puxa vida, acabou minha festa. Sou eu que vou bancar aí esse aumento de arrecadação, sendo que essas pessoas geralmente são CEOs, donos, presidentes de grandes empresas que têm seus clientes. Os clientes somos nós, no final das contas. Esse dinheiro não vai ser repassado, no fim das contas, para o consumidor. A classe média, a classe baixa, não vão pagar do mesmo jeito? Enfim, a gente vai saber quando conhecermos a caixa preta das empresas que não pagam impostos, né? Que está na gaveta da AGU e do ministro Haddad, e as demais medidas apresentadas pelo governo para esse catadão aí de algumas centenas de bilhões de reais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, retorna hoje ao Senado para um debate sobre juros e inflação no Brasil. O encontro marcado para as 10 da manhã também terá a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. A taxa de juros do país está atualmente em 13,75% ao ano e vem sendo constantemente criticada pelo presidente Lula. Notícia para quem gosta de investir. Nem sempre tem uma graninha, mas enfim, precisa desse dinheiro. Eu gosto, mas não tenho dinheiro para colocar. Seria bom, né? Deve ser bom. Então, às vezes a gente precisa do dinheiro para outras coisas, mas ouça só, o governo Lula prepara um pacote de novos produtos ligados ao Tesouro Direto em parceria com a Bolsa de Valores de São Paulo para popularizar o programa de investimentos. A ideia é que os títulos públicos sejam usados em garantias de financiamento e como caução de aluguel. Interessante, né? Segundo o jornal Estado de São Paulo, as novidades devem ser lançadas em julho e os detalhes serão acertados em reunião ainda nesta semana. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, não vai participar de uma das maiores feiras agropecuárias do país, a AgriShow, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Isso se não mudar de ideia. Ao jornal Valor Econômico, o ministro disse que se sentiu desconvidado depois de a organização sugerir que ele fosse ao evento numa outra data. Isso porque o ex-presidente Bolsonaro está confirmado para a cerimônia de abertura, marcada para a próxima segunda-feira. A AgriShow historicamente recebe o ministro da Agricultura, sempre na abertura, sempre no primeiro dia da feira. O Brasil discute uma retaliação à União Europeia que pretende impor barreiras à importação de produtos do agronegócio no país. No ano passado, o Brasil vendeu para os países do bloco cerca de 50 bilhões de dólares. Metade desse valor se refere a produtos como carne, café, soja, madeira e papel. Agora, uma lei aprovada pelo Parlamento Europeu vai exigir de todos os países vendedores que as mercadorias não tenham origem em áreas desmatadas. Preocupação que já está na lei ambiental brasileira, que é uma das mais rígidas do mundo, diga-se. A regra, para valer de verdade, ainda precisa ser aprovada por cada um dos 27 países que formam a União Europeia. Mas um projeto protocolado no Senado planeja impor uma restrição igual para importar de nações que fazem as mesmas imposições, como explica o senador Zequinha Marinho, do PL do Pará. Nós temos que fazer com que aqueles com quem negociamos também se preocupem, não só em nos cobrar, mas também em cumprir suas obrigações com relação à emissão dos gases de efeito estufa.
Até 60% das vendas do agro brasileiro para a União Europeia podem ser afetadas pelas novas exigências burocráticas. Para a Associação Brasileira do Agronegócio, a iniciativa da Europa é unilateral e não considera as especificidades técnicas de cada país e nem os acordos globais de livre comércio. O Tribunal de Contas da União e a Receita Federal estão de olho na isenção de recolhimento da contribuição para a Previdência Social por pastores evangélicos. O benefício passou a valer no ano passado, no final do governo Bolsonaro, e se somou a outras concessões tributárias já oferecidas a igrejas e templos. A medida foi adotada pelo então chefe da Receita, Júlio César Vieira Gomes, investigado no caso das joias dadas pela Arábia Saudita para o ex-presidente. Os religiosos são remunerados através da chamada prebenda, uma espécie de salário que sempre foi isenta de contribuição previdenciária. Só que recentemente o fisco descobriu que as igrejas evangélicas estavam fazendo uma espécie de distribuição dos lucros para os pastores que conseguiam mais dízimo. O valor era pago disfarçado de prebenda, sem o recolhimento da previdência. Os templos acabaram multados e onerados em 20% sobre o valor sonegado. Agora, o Tribunal de Contas da União e a Receita estão revendo essa isenção. E Deus está vendo, né? TCU e Receita revendo e Deus vendo, hein? Deus está vendo o tempo todo. Júlio César Vieira Gomes garante que a medida foi adotada legalmente, mas para o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais houve abuso por parte do ex-secretário. Isaac Moreno Falcão lembra que, se os pastores não estão pagando a previdência, os demais contribuintes precisam arcar com a aposentadoria dos líderes religiosos. O secretário interpretou a legislação vigente de uma forma a aumentar aquilo que se entendia como remuneração isenta, né? E ele fez isso sem o devido processamento interno no órgão, é uma interpretação elástica da norma que dá a isenção. A lista da dívida ativa da União mostra que as entidades religiosas somam mais de R$1 bilhão em débitos. Desse total, mais de 950 milhões são referentes a dívidas com a Previdência Social. O STF retoma... Atenção, você que tem FGTS, hein? Porque pode mudar a correção a partir da retomada de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Fala aí, André Viana. O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento sobre a correção monetária dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A ideia é que o fundo deixe de ter a correção feita pela taxa referencial, fixada, e passe a ser realizada por algum índice que leve em consideração a inflação. A ação foi aberta pelo Solidariedade em 2014, quando foi afirmado que a correção de valores pela taxa referencial trouxe prejuízos aos trabalhadores, que teriam perdido o dinheiro depositado. Até o momento, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro André Mendonça foram favoráveis à mudança. Os outros 8 ministros ainda devem votar nesta quinta-feira, mas caso não aconteça, o julgamento vai se estender por mais uma sessão. Os temporais na Bahia completam uma semana. Paloma Moraes. Sobe para 9.335 o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas que atingem as regiões sul, extremo sul e sudoeste da Bahia desde a semana passada. Segundo o balanço mais recente da Superintendência de Defesa Civil Estadual, divulgado ontem, são 9.348 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos dos alagamentos e enxurradas que atingiram 26 municípios. Do total, 5 cidades estão sob decreto de situação de emergência. Desde quinta-feira da semana passada, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia registrou 6 ocorrências em rodovias estaduais por causa dos temporais. Ainda na Bahia, denúncia de racismo no Pelourinho, destaque de Umicoano. A gerente de um restaurante no Pelourinho, em Salvador, que teve a função questionada por ser negra, diz que não vai desistir de lutar na justiça até que a mulher seja presa. O crime aconteceu no último domingo. Adriana Santiago relata que uma cliente duvidou que ela era gerente do estabelecimento. No momento, eles solicitaram um gerente na mesa para que fosse fazer uma reclamação sobre o azeite. E aí eu fui até a mesa, falei, resolvi aquela situação e voltei para o caixa. Quando eu voltei para o caixa, ela levantou e virou para mim e falou assim: eu sabia que você tinha me enganado, que você não era gerente coisa nenhuma. Preta desse jeito, você não pode ser gerente, você tem que ser caixa. Os envolvidos e as testemunhas que escutaram as ofensas foram levados para a central de flagrantes, onde a acusada foi ouvida e liberada. O crime foi registrado como injúria racial. A Polícia Civil investiga o caso.
Bom, essa cliente não deve ter olhado ao redor. Ela foi a Salvador. Salvador tem 82% da sua população composta por pessoas negras. É o maior percentual do país entre as capitais. E é um dos motivos da beleza, da inteligência, da vivacidade, da musicalidade da Bahia. Então, viajou para o lugar errado, né? Se incomoda tanto a ela uma pessoa negra gerente de um estabelecimento. Enfim, que as investigações sejam concluídas. E ainda que não fosse esse percentual todo de população negra, pouco importa, né? Sim. O negro trabalha, e deve ser assim, onde puder e quiser. A gente tem de batalhar para isso. Nossa, é inaceitável que esse tipo de coisa continue acontecendo. Cara, é inacreditável que ainda aconteça, sabe? Dói, né? Machuca, né, cara? Dói, mas pelo menos hoje a gente vê consequências. É, né? A gente fala mais, a gente denuncia mais. Não naturaliza. Exatamente. 2 dias atrás, aconteceu no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, jovens de Taquaritinga, uma cidade bem pequena ali na região de Ribeirão, se desentenderam com o entregador de um lanche que eles pediram. Uhum. E aí depois o que fizeram esses jovens, adolescentes, né, menores de idade, começaram a xingar o entregador e se referindo à cor da pele. Era um homem negro que fez a entrega. É claro que esse vídeo viralizou, é claro que todos os entregadores da cidade de Taquaritinga foram fazer manifestação em frente à casa desses jovens, né? E muito provavelmente eles vão ter que responder, os pais também, responder na justiça, porque são crimes praticados. Agora, 2023, quantas vezes a gente não fala sobre isso, né? Isso está sendo ensinado nas escolas, a gente está mudando todo o método de comunicação para ter uma comunicação antirracista, não só no Brasil, em todo o planeta, mas aqui, sobretudo. Como é que isso ainda acontece? Não é falta de informação. De onde é que vem isso? Tem muito de falta de caráter mesmo. É um cara que vive nesse mundo de 2023, em que a gente viu tantos avanços, em que a gente consegue perceber o quanto ainda falta para a gente ver uma igualdade de verdade entre os povos, etnias, raças, que tem tanto acesso à informação, né? Na palma da mão. A gente tem aqui, na palma da nossa mão, acesso à Biblioteca do Vaticano, a obras que a gente nunca teria como acessar, textos que estariam fora do nosso alcance, que foram publicados há um século atrás, 2 cliques. Né? E ainda vem com um papo desses? Aí não é informação, não. Aí é muito de formação e caráter mesmo. Os usuários do WhatsApp no Brasil começam a testar uma ferramenta de transcrição de áudio do aplicativo. Detalhes chegando, ainda bem, né? Fala aí, Arthur Coelho. A ferramenta de transcrição de áudio que cria uma espécie de legenda para mensagens de voz começa a aparecer para alguns usuários do WhatsApp no Brasil. O recurso já estava em testes pela empresa desde 2021, mas ainda não teve uma data de lançamento anunciada. Imagens da ferramenta divulgadas na internet mostram uma tela em que o arquivo de áudio é acompanhado pelo texto correspondente à mensagem. Ainda não é possível saber se a opção vai estar nas configurações do aplicativo ou se vai ser gerada automaticamente pela plataforma. Também nesta semana, a empresa lançou uma função para utilizar uma mesma conta do mensageiro em até 4 dispositivos. Meu Deus, cara. Nossa, que bênção, hein? Que bom, Desde né? a invenção da roda, acho que nada melhor foi produzido. Só cuidado para não postar aquilo que era no seu WhatsApp. Você ia mandar no WhatsApp, cuidado para não acabar postando e tirar só depois de 2 ou 3 horas. Mas sabe o que né? é melhor? Não é só que você não precisa mais ficar... Aliás, como a gente é preguiçoso, né? Hoje em dia. Chega uma mensagem de áudio de 40 segundos, você... Puta, caramba! Não, mas tem 40 segundos, tudo bem, mas tem podcast sendo enviado. Eu acho muito. A Sheila manda umas de... Você não faz mais isso, mas você mandava umas de 3 minutos e 3, meio, 4, 5. Meu Deus! Sim. Fazia. Passar muitas orientações. Ai, meu Deus! Tem que ser bem clara. Mas sabe o que é melhor? Nas orientações. Você não precisa mais digitar também. Agora você só vai mandar arquivo de áudio. E ninguém mais vai receber arquivo de áudio, não é lindo? É lindo. É verdade. Tem uma outra ferramenta que é o seguinte, você não precisa digitar, mas você aperta no microfoninho e ele vai digitando a mensagem para que ela não chegue um arquivo de áudio lá.
Dá pra fazer isso também. É verdade. Esses dias eu recebi um arquivo assim, da Andressa Guaraná, que é chefe aqui na TV. No final, né? E aí ela tava no meio da redação da TV e decidiu me mandar um áudio desse jeito, que veio todo transcrito. Só que pegou todo o entorno do que as pessoas estavam falando em volta. Então veio transcrito, uma conversa toda embaralhada entre todo mundo. Eu falei, calma, Andressa, respira e manda de novo. Vamos preparar essa cobertura de já ir no meio assim, essa Sheila insuportável. Imagina. Mas é uma boa, né? Muito boa. Vou perguntar para os nossos ouvintes se eles gostam de arquivo de áudio, de mensagem de áudio no WhatsApp, se eles enviam e qual é um tempo considerado adequado, aceitável, de mensagem de áudio. Até 40 segundos? Vamos lá. 999 até 1 minuto. E o sujeito que manda assim, olha... Desculpa, eu ia escrever, mas é mais fácil eu te mandar mais fácil pra quem? Pra você, né? Pra quem? Não é? É mais fácil eu te mandar um áudio. Você tá aqui apresentando um jornal, aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma informação muito importante pra te passar. Aí chega um arquivo de áudio. Isso. Tem pessoal perguntando como seria a transcrição do gemidão. Posso mandar recado no ar? Aproveitar. Ai, meu Deus, pode. Pra minha contadora, Neide. Por favor. Eu te amo, tá? Mas não me manda áudio. Mas, Neide... Vamos aproveitar que a gente tá tendo essa conversa aqui. Ô, Neide, você manda áudio pra falar bom dia. Ela manda áudio assim, bom dia, Megali. E aí, aí você ouve. Ué, educada. Aí no outro áudio, aqui, ó. Oi, Megali, tudo bem? Mas mandar o documento que é bom, você não mandou ainda, né? Aí depois ela manda Aí depois vem o outro recado. Neide, coraçãozinho pra você. Meu Deus do céu. Ninguém devia mexer com quem tá fazendo a sua declaração de imposto de renda, né? Definitivamente não, ainda mais pra quem você tá devendo enviar a documentação, eu acho muito gozado, ela manda bom dia em áudio. Ai, o pessoal tá escrevendo um monte aqui pro nosso WhatsApp, tem algumas mensagens de áudio. Tem, né? Mas a maioria em texto dizendo eu odeio áudio. 30 segundos é aceitável, passo disso fica cansativo, prefiro texto. Quem mandou essa foi a Alessandra. E é um monte de mensagem a gente vai registrando aqui ao longo da programação. Eu odeio mensagem de áudio, nunca mando uma. Boa. Você que tá falando? Não, 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 tá. Aqui. Entendi. Bem, vamos em frente aqui com o Rio de Janeiro. A instalação de uma tirolesa no Pão de Açúcar pode retirar o título de Patrimônio Mundial do Rio. Conta pra gente, Mariana Albuquerque. O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios afirma que vai dar início ao processo de alerta patrimonial diante da instalação da tirolesa do Pão de Açúcar. A medida é o primeiro passo para a retirada do título da cidade de Patrimônio Mundial da Unesco, recebido em 2016 como paisagem cultural urbana. O Instituto afirma que a intervenção pode comprometer a integridade do monumento que é tombado. Responsável pela instalação, o Parque Bondinho Pão de Açúcar disse que a instalação da tirolesa está totalmente irregular. Ué, por quê? Por que essa tirolesa tiraria o título de patrimônio mundial? Por que compurcaria tanto a imagem do Pão de Açúcar? Ué, a tirolesa é um fio de aço, né, por onde as pessoas vão descer. O Pão de Açúcar já tem vários cabos de aço que seguram o próprio bondinho. Por que aquilo não polui a imagem e essa tirolesa poluiria? Ou as lojas e restaurantes que foram construídos lá no Morro da Urca. Por que razão? Né? Tudo aquilo faz parte da paisagem e enriquece o Pão de Açúcar como monumento, mas a tirolesa não. Não, aí não. Aí não. Eu aguardo por mais explicações a respeito das razões dessa ameaça. E daqui a pouquinho a gente vai acionar nossa reportagem no Rio de Janeiro com a nossa Agatha Meirelles. E as festas juninas são oficialmente reconhecidas como cultura nacional. Cacá Barbosa. O governo federal reconhece os festejos juninos como manifestação da cultura nacional. A lei, aprovada pelo Senado no fim de março, foi sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada ontem no Diário Oficial da União. Trazidas ao Brasil pelos europeus no período colonial, as festas em homenagem aos santos Antônio, João e Pedro, realizadas no mês de junho, tornaram-se ícones da cultura nordestina. As festas juninas também são uma importante alavanca para a economia nacional. No ano passado, por exemplo, foram movimentados cerca de 2 bilhões de reais durante a realização de 151 festas de norte a sul do Brasil. Destaque do futebol. Agora pressionado, o técnico Cuca pede demissão do Corinthians depois de se classificar, ou de classificar a equipe para as oitavas de final
da Copa do Brasil. Yuri Queiroga. Cuca pede demissão e não é mais técnico do Corinthians. Ele anunciou a decisão após a vitória sobre o Remo, que garantiu o timão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em pronunciamento, ele disse que não esperava a repercussão que a contratação dele teve nas redes sociais. Cuca agradeceu aos jogadores pelo carinho manifestado, especialmente após a disputa de pênaltis contra o Remo. Estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando para os jogadores. Você vê que hoje eles me emocionaram. Pô, cara, eu tô aqui há 5, 6 dias e eles todos ofertaram para mim porque eu não pedi nada, mas porque eles sentiram, eu, como um ex-atleta que eu sou, o que eu tô passando, né? Antes do jogo desta quarta, Cuca divulgou nota afirmando que só vai se pronunciar sobre a condenação por estupro por meio dos advogados que o representarão na Suíça. Agora teve um recado ali dos jogadores, né, na verdade, porque depois da classificação, os jogadores, primeiro eles correram até o Cuca para comemorar, para celebrar essa classificação e só depois foram comemorar com a torcida. O que isso quer dizer, né? Eu vi jogador depois falando, olha, a gente tinha que dar apoio para ele mesmo, porque mexeu muito com a vida dele, com a família, e o próprio Cuca, né, dizendo, eu tenho que voltar para minha família, eu vou cuidar de vocês. Horas. Então quer dizer que os jogadores não gostaram dessa pressão toda feita pela torcida. Os jogadores jogaram por eles mesmos e pro treinador. E a torcida ficou num segundo plano. Pelo menos foi essa a mensagem que eu captei ali, Sheila. Ontem as torcidas fizeram um acordo entre elas de que apoiariam o time independentemente de toda a polêmica envolvendo o técnico Cuca, que o Corinthians e o time precisavam desse apoio da torcida, independentemente desse momento. Eu já falei aqui a exaustão do que penso sobre o episódio. Ontem até eu vi que estava já repetitiva, então não vou falar de novo sobre o que aconteceu com o técnico Cuca e o que eu penso a respeito. Só que tem um outro lado dessa história que é importante. A mulher do Cuca e as filhas estão sofrendo ameaças. Aí não dá, né, cara? Aí não dá. Não dá. Isso é inaceitável. Então, o que os jogadores ontem, com esse gesto, quiseram dizer, na minha leitura, não é de que passam um pano ou que apoiam incondicionalmente o técnico Cuca, mas que o apoiam neste momento em que a sua família tem sido alvo de ameaça, e ameaça pesada pelo que o Cuca falou nos bastidores. As filhas e a mulher sofrendo com isso. É lamentável, né? Tipo fica tudo errado, né? Fica tudo errado. Pelo amor de Deus, cara. Atacar a família do cara, atacar ele pessoalmente também. Ninguém aqui quer o mal do Cuca, não. Pelo contrário, gosto muito dele, sou muito grato pela passagem dele pelo São Paulo. Foi bem no meu time. Um cara que parece cometer um erro gravíssimo. Gravíssimo. Tá pagando por isso tardiamente, mas o que a gente pede aqui é simplesmente uma declaração sincera a respeito do que aconteceu, só isso. Agora, eu queria compartilhar, também não vou ficar me repetindo aqui, um texto do Eric Faria, que eu acho que serve como reflexão para nós, profissionais da imprensa também. A gente fez algo parecido 2 dias atrás, né? Eu disse aqui que eu falhei como jornalista porque eu não tinha conhecimento dessa história. Por mais que eu nunca tenha sido um repórter especializado em futebol, eu não sabia disso. Eu tinha obrigação de saber e não sabia. Descobri essa história recentemente, então eu falhei como profissional. E o Eric Faria escreve a mesma coisa. Eu vou ler aqui já subscrevendo, tá? Sobre o caso Cuca, nós homens jornalistas esportivos fracassamos. E não adianta se esconder com o mundo era outro. Estupro sempre foi crime. Hoje, ontem, na década de 80... e durante 40 anos nós convivemos com esse fato e nunca fizemos nada. Convivemos com Cuca, que já havia sido condenado em 1989. Eu nunca perguntei a ele sobre isso. Também nunca fui cobrado para fazê-lo. E a sociedade espera que jornalistas coloquem luz sobre fatos, investiguem, mostrem, reportem. E não fizemos. Então eu só tenho que admitir que errei como jornalista. Errei, em caixa alta. E antes de exigir que qualquer pessoa se desculpe, eu preciso fazê-lo antes. Como jornalista, peço desculpas por jamais ter me preocupado com o tema. Ele tá certíssimo e o nosso ouvinte tem toda a razão de cobrar. Ué, mas por que até 5 anos atrás vocês não falavam de nada disso? E agora só se fala disso? O ouvinte tem razão. E essa história serve como reflexão para nós também. Nós falhamos. Eu não gosto de coletivização de culpa. Então eu uso aqui a primeira pessoa do singular. Eu, como jornalista, falhei. E a imprensa, a seu modo, falhou também. A falha do passado não justificaria uma nova falha.
Esse erro está sendo corrigido. E espero que o Cuca também corrija o seu erro de querer varrer essa história para baixo do tapete e não falar abertamente a respeito do assunto. O Cuca é uma pessoa pública, né? Ele deve explicações. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Megali. Aquele abraço pra você. Bom dia, Carla Migato. Bom dia. Olá, Sheila. Oi, Olha, sempre muito elegante também nas redes sociais. É o seguinte, eu estou espantado com o meu saber futebolístico. Porque o meu querido e amado Corinthians ontem, eu falei, antes de começar o jogo, 2-0 pro Corinthians e vai pros pênaltis e vai ser 5-4 pro Corinthians. Eu sou demais, né? Agora é o seguinte, vamos então aos jogos de ontem pela Copa do Brasil, que tá emocionante, hein? O Sport Clube do Recife ganhou do Curitiba o Coxa, meu Coxa tá fraco, Sport 2, Curitiba 0. E o meu Santos, meu amor, de São Pelé, obrigado Santos, obrigado Pagão, obrigado Pelé. Olha, Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Já quebrou o galho, né? Porque o Santos não vinha ganhando. O Águia, em casa, recebeu o Fortaleza, que é um bom time, com um técnico muito bom. Aliás, olha, vocês podem achar que eu tô louco, mas não tô não. Esse Vojvoda, já que ninguém quer aí dos estrangeiros, eu botaria ele na seleção brasileira, sério mesmo. E o Brasil de Pelotas em casa empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Mas Galo, você não ganha mais, Galo. E o Tombense não tombou, né? Acabou empatando com o Palmeiras lá em Tombos. Olha, 1-1, hein? Empatar com o Palmeiras é realmente uma façanha. E o América Mineiro meteu 5-0 no Nova Iguaçu. E o Corinthians ganhou do Remo por 2-0. E o Flamengo, isso dá um azar danado. Um grandão ganho do pequenininho, de 8-2 como ontem, dá um azar danado. O Flamengo não vai ganhar nada nos próximos 50 anos. Flamengo 8, Maringá 2. Maringá ganhou lá em casa, né? Mas cutucou a onça cavara curta. Isso aí também é velho que dá, né? Um abraço pra vocês e até amanhã.